Olá, amigos, boa noite. É uma experiência diferente essa estar por aqui. Hoje eu tinha programado lá uma exposição e por conta dessa situação do coronavírus, da interdição de todos os lugares com aglomeração, todos nós aí espíritas estamos, também as outras pessoas, as outras religiões, enfim, todos estamos aí com essa restrição de nos reunirmos, de nos encontrarmos, o que dá aí uma certa dificuldade em conduzir o nosso dia a dia, como costumeiramente fazemos. E como essa situação é uma situação ainda delicada, uma situação muito complexa, é importante que encontremos aí os meios para continuar unidos, pensando, elevando nosso pensamento para auxiliarmos, de acordo com as nossas possibilidades, nesse melhoramento das energias, das vibrações dessa Terra que está passando por uma dificuldade muito grande. Então, a ideia, evidentemente, a gente vai produzir um material, que era aquele que estava preparado para a nossa apresentação na noite de hoje, e que não chega aos pés de muita coisa maravilhosa que existe na internet, de tantas pessoas com muito conhecimento, com muita habilidade, e que são capazes de produzir um material de alta qualidade. A ideia, conversando com os amigos, era de fazer essa apresentação, de fazer essa live, para que as pessoas estivessem unidas no mesmo momento, numa mesma vibração, buscando aí encontrar de uma mesma forma, todos com um pensamento único, ampliando esse nosso campo de ação, de vibração, de pensamentos amorosos, dentro do mesmo contexto. Óbvio que podemos fazer cada um de nós isso separado, mas se estivermos unidos, isso, creio eu, teremos aí um efeito maior. Então, a ideia é essa, de juntar os amigos, de elevar aqui os nossos pensamentos e termos essa possibilidade de falarmos da nossa doutrina, termos aí o nosso contato semanal restabelecido, afinal, quarta-feira, 20 horas, é o horário preponderante das reuniões nas casas espíritas. Então, nós que estamos órfãos das nossas casas, sentindo essa saudade, podemos agora nos unir aqui em pensamento, para poder refletir, para poder vibrar, para poder criar uma atmosfera muito interessante. E aí, como a espiritualidade é sábia, sempre que a gente recebe a lista de exposições a serem feitas ao longo do ano, a gente fica perguntando como será que estará a minha vida nesse momento, né? O que acontecerá nesse momento para eu ter que tratar desse tema? Então, hoje faz todo sentido, porque esse tema felicidade na Terra, ou a felicidade a felicidade é daqui, né? É possível a felicidade na Terra, esse tema que nos toca tanto, ele tem muito a ver com esse nosso momento. Então, o que estamos fazendo aqui? O que está acontecendo no mundo? Quais são as nossas dificuldades? Então, o tema veio para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente entender um pouquinho do que a gente procura, né? O que é a felicidade? Hoje, num olhar pessimista, nós vamos olhar aqui para essa situação com um monte de restrições, com dificuldade, com doença, com morte, com muitos perigos, muitos pensamentos negativos ao longo do dia, né? O clima da nossa terra, aqui da nossa cidade, está muito pesado, quer dizer, não tem ninguém tranquilo, não tem ninguém caminhando aí com serenidade, é difícil encontrar pessoas que estejam de coração aberto, tranquilo, sereno, porque nós todos estamos tocados na nossa capacidade de ser felizes, né? Essa situação nos leva aí a sentir uma distância da felicidade que nós buscamos constantemente. Mas será que isso é verdade? É assim mesmo? O que é a felicidade, né? Então, acho que essa é a ideia da gente trabalhar nessa noite, né? Então, o que é felicidade? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Estamos falando da felicidade na Terra. Então, o que é felicidade? Como é que a gente define a felicidade? Não é possível definir, porque a felicidade, para cada pessoa, tem o seu contexto, cada um se sente feliz com algumas coisas, que às vezes é felicidade para um, é infelicidade para o outro. Então, não existe um conceito, e isso é verdadeiro, porque, afinal, somos todos diferentes, todos temos aspirações diferentes, todos temos objetivos próprios, né? Os nossos gostos, as nossas tendências, cada um de nós segue o seu caminho e tem certas expectativas. A única questão que nos toca é que, quando a gente está falando em felicidade, a gente está falando da felicidade, da busca da felicidade nessas coisas externas. Então,
Nós somos espíritos encarnados, tratando do nosso espírito, nos preparando para nos recuperarmos, elevarmos, melhorarmos as nossas tendências, a capacidade do nosso espírito, esse movimento de transformação que a reencarnação nos oferece, mas isso tudo é feito de acordo com o plano material no qual estamos inseridos. Então, estamos aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, e temos essa matéria densa a conduzir a nossa vida. E é isso mesmo, está tudo certo, é assim mesmo que a coisa funciona, porque precisamos, para forjar o espírito, precisamos utilizar a nossa matéria, utilizar as nossas ações e vivermos como homens do nosso tempo. Então, se a gente olhar no conceito de felicidade, né, na publicidade existe um apelo total, as pessoas todas são felizes. Se você pegar nas redes sociais, muitas delas é um poço de felicidade. Então, as pessoas que a gente tem a oportunidade de conhecer a vida privada e sabe das dificuldades, sabe dos desafios que ela passa, quando ela vai para uma rede social, ela aparece ali sorridente, só os momentos são de alegria. Mas todos esses momentos de alegria que a publicidade reforça, que nos faz sentir aí mais tocados ainda pelo nosso lado material, ele está ligado com coisas materiais. Então, você pegar na propaganda de TV, todo mundo alegre, todo mundo jovem, ninguém tem doença, né, as famílias são perfeitas, todos sorridentes, propaganda de margarina, papai, mamãe, um filho, uma filha, todos sorrindo pela manhã, né, ninguém está atrasado para ir para a escola, ninguém acordou de mau humor. Então, a felicidade acaba sendo uma idealização de uma situação que não corresponde à realidade. Então, a gente tem que pensar na felicidade desse ponto de vista da coisa material, quais são os confortos e quais são as facilidades que a vida nos oferece. Então, a gente tem que lidar com isso. A nossa felicidade tem que sair desse contexto. Estamos aqui inseridos na família que estamos, no trabalho que estamos, no país que estamos, no momento que estamos, porque é disso que nós precisamos. São esses compromissos que vieram conosco na nossa reencarnação para que superássemos, porque são esses os desafios e nós temos que ser felizes. Afinal, o que nos diz a doutrina é que seremos todos felizes, seremos todos estamos caminhando para a perfeição e a felicidade faz parte desse processo, ela vai sendo adquirida ao longo do tempo. Agora, essa felicidade tem que ser vivida como homens de nosso tempo, lei de sociedade. Então, o exemplo daqui, de hoje, é muito expressivo, porque realmente somos homens do nosso tempo, somos homens da nossa sociedade, temos que respeitar a lei de sociedade, as interações. Nesse momento, a nossa sociedade está com uma quantidade enorme de controles para que não estejamos em casa, para que não saiamos, para que trabalhemos à distância. Temos uma série de restrições. E é com isso que a gente tem que lidar. Nós não temos como nos revoltar, não temos como passar por isso, nós temos que passar por isso de uma forma saudável, conviver, contornar e encontrar o caminho para que a gente, dentro desse clima caótico, dentro dessa dificuldade, sejamos capazes de oferecer coisas boas, sejamos capazes de produzir algo, de manter principalmente aquele pensamento que é uma matéria-prima muito rica que nós somos capazes de gerar, no sentido da evolução, da melhoria, do amparo ao próximo, da nossa sustentação, e não o contrário. Quando a gente liga as TVs, lê os jornais, a gente é induzido a pensar de uma forma muito negativa. Não se pode tirar a situação de contexto. Nós não pode dizer que não tem nada, não dá para fingir que está tudo normal. Não está tudo normal, mas temos que encontrar as alternativas. Então, não podemos nos reunir nas nossas casas espíritas. Isso é uma perda, porque é muito legal. Não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos... É também uma perda. Nós somos um povo que temos esse hábito. Nós nos abraçamos e nos beijamos muito, e todo mundo tem essa relação física muito forte. A gente não pode passar por isso. Então, é uma questão da gente também utilizar isso como uma oportunidade para revermos essa situação, entendermos realmente esses abraços, o afeto, o quanto eles nos faltam, até para podermos valorizá-lo, né? Porque às vezes os abraços, os apertos de mão e os sorrisos são aquela coisa pro forma. Então a gente tem que entrar nesse caminho como um caminho de transformação, como um caminho de melhoria, e principalmente como um caminho de aprendizado. Agora, se a gente está falando dessa felicidade, por enquanto a gente falou só na felicidade exterior, né? E essa felicidade exterior nos atende? Né? É possível encontrar a felicidade apenas nas coisas externas? Né? Seguramente a gente conclui que isso não é possível na medida em que pessoas que, dentro
do padrão geral, deveriam ser pessoas felizes, porque não vieram com dificuldades materiais, têm muitos recursos, têm uma tranquilidade, não têm grandes preocupações materiais, são, muitas vezes, completamente infelizes. Quer dizer, a felicidade não está em ter riquezas. É mais fácil você passar pela sua prova na riqueza ou na pobreza? A gente tem que ficar em dúvida, não é necessariamente a resposta, não é necessariamente aquele que veio menos assistido materialmente seja mais infeliz do que aquele que veio muito bem assistido. Às vezes é justamente o contrário, aquele que tem muito pouco consegue sentir, consegue valorizar, e isso faz parte da prova que ele está passando como espírito, ele foi colocado nessa situação, ele assumiu essa situação, e o seu espírito compreende, e ele consegue conviver nesse caminho com tranquilidade, com felicidade, com alegria, que aqueles que vieram com muita riqueza, com muito conforto material, às vezes não conseguem, porque sempre falta algo, sempre tem um vazio, sempre alguma coisa não está caminhando bem. Então, o que nós precisamos pensar, quando a gente está falando de felicidade, não é dessa felicidade externa, dessa felicidade aparente, da felicidade de rede social que nós somos capazes de mostrar e de aparecer como se tudo fosse tranquilo, mas sim pensar na felicidade interior. A felicidade interior é o que nos importa, é aquela felicidade que é ligada ao nosso espírito, à nossa evolução espiritual, a razão de estarmos aqui, vivendo essas situações materiais, vivendo esses momentos com dificuldades, com facilidades, vivendo como homens do nosso tempo, mas sempre, através da nossa ação material, buscarmos aí a nossa valorização espiritual, cuidarmos do nosso espírito. E aí tem uma frase do Hamed, que eu gosto muito, e que ela é muito clara nesse sentido, né? Ela diz, ela é um trabalho interior, né? A felicidade interior é um trabalho interior que quase nunca depende de forças externas. Ninguém fica feliz por decreto. Então, não é a felicidade interior não vai vir do nosso exterior, vai vir de como nós lidamos com a situação exterior. Você pode estar em grandes complicações, em grandes dificuldades, mas você está feliz. Por quê? Porque você já entendeu que você é capaz, que você encontrou os meios, que você vai levar, que você precisa passar, você está se resignando a essa situação e está buscando o caminho da mudança, o caminho da melhoria e o caminho da transformação, né? Na verdade, os problemas não desaparecem. Na verdade, quando temos um problema, o que acontece é que nós aprendemos a lidar com ele. Conseguimos contornar esse problema, conseguimos tratá-lo de uma forma mais objetiva e que não interrompa a nossa trajetória. Então, esse é o nosso caminho, né? E se a gente vai pensar nessa questão da felicidade interior, a gente precisa pensar que realmente precisa entender o que é essa felicidade interior, que ela é a nossa vida, a compreensão da nossa vida espiritual. Nós somos espíritos, estamos aqui, cada vez que a gente se sente feliz, a gente se sente feliz porque a gente sente que está dando um passo adiante, sente que está conseguindo resolver algumas dificuldades, sente que consegue estar mais disponível. E quando a gente tem essa compreensão da vida espiritual, a gente começa a entrar em sintonia com a lei divina. A nossa felicidade pessoal, a nossa felicidade interior, essa felicidade do espírito, ela está relacionada com o cumprimento das leis divinas. Então, se o nosso espírito está se estamos cumprindo as leis divinas, estamos seguindo as leis divinas, a gente está em felicidade. Cada vez que a gente sai das leis divinas, a gente fica em sofrimento. E a única forma de retornar à felicidade é corrigir o nosso comportamento, refazer aquilo que não estávamos sabendo fazer direito, e a gente conseguir, então, sentir que estamos, de novo, conectados com as leis divinas, cumprindo as leis divinas e dando o nosso passo significativo nessa nossa evolução. Para aquele que compreende essa situação, a importância do espírito, a importância do crescimento e da valorização desse melhoramento espiritual, ele sabe que não adianta buscarmos a felicidade só nas condições materiais, porque essa felicidade é efêmera. A gente está só lembrado de várias situações, tem tanta coisa que nós procuramos na vida, fomos atrás, brigamos por um melhor emprego, um melhor carro, uma melhor casa, uma viagem, isso, aquilo, e a gente vai correndo atrás e recebe isso materialmente. E quando a gente completou essa etapa, invariavelmente no final, a gente esquece a gratidão de ter conseguido alcançar o que buscávamos e começamos a ficar num vazio procurando pelo passo adiante. Então, eu quero um carro maior, a casa maior, a viagem melhor. Estamos sempre atrás de uma questão, de um prazer, de uma felicidade que é efêmera. Nós vamos alcançar, ela vai sumir. Não tem nada material
que seja duradouro, que nos transforme para sempre, que nos deixe feliz para sempre. O que nos deixa feliz para sempre, o que deixa a gente com uma maturidade, com uma tranquilidade e com uma felicidade perene, são aquelas relações que nós conseguimos fazer, os laços de amizade, de amor, aquelas relações de caridade, aquelas relações que são realmente valiosas, que é a troca que fazemos com todos aqueles que estão no nosso caminho, aquela troca que damos o que temos, recebemos o que precisamos. É disso que a gente está falando. Como a gente está nesse mundo de provas e expiações, ele não tem jeito, é impossível que a gente tenha uma vida 100% feliz. Né? Impossível. Estamos aqui para passar por certas dificuldades e passar por essas dificuldades mesmo, deixando para trás. Então, é da nossa natureza estar com alguma dificuldade de encontrar a felicidade, porque no caminho material a gente busca essa felicidade, mas só encontramos quando o nosso espírito vai no sentido correto, o nosso espírito consegue alcançar aquilo que seria necessário. Então, aqueles que essa parte, esses desencontros, essas dificuldades, essas infelicidades, são todas tarefas, são todas etapas para a formação do nosso espírito, para forjar o nosso espírito, para que a gente possa chegar numa situação de felicidade. Então, essas condições adversas pelas quais passamos fazem parte desse nosso pacote reencarnatório. Vamos passar por dificuldades para que a gente forje melhor o nosso espírito. Então, a gente pode dizer que viver em felicidade é um grande desafio, porque não é alcançarmos o que buscávamos, não é alcançarmos uma melhoria material, mas é estarmos em equilíbrio, estarmos buscando o melhor do nosso espírito, a compreensão da nossa passagem nessa encarnação na Terra, das relações que fazemos, daquilo que somos capazes de fortalecer e desenvolver. Então, nós temos no Livro dos Espíritos, né, a pergunta 921, que diz o seguinte: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isto não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E aí a resposta dos Espíritos é muito clara. O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então é isso, a gente saiu da ligação direta com as leis divinas, entramos em sofrimento e depois nos corrigimos. Isso também não está errado, na verdade, no estágio de evolução espiritual que estamos, nós temos aí uma grande possibilidade de errarmos. Então, a evolução não acontece de salto. Ninguém vai chegar nessa encarnação, né, com a nossa bagagem toda de várias vidas, de várias existências, de dificuldades, de muitos débitos espirituais, para chegarmos aqui e sermos completamente canonizados, virarmos santos. Não é esse o caminho. Nosso caminho é mais devagar. Né? A gente pode ser um pouco mais rápido ou mais devagar do que a gente normalmente já seria, nos atrapalhando. Mas isso vai depender de como a gente aprende com essas lições, como a gente aprende com as experiências, como a gente transforma realmente essa experiência, esse aprendizado, em transformação. Né? Essas experiências, essas dificuldades servem para nos transformar. E uma vez transformados, a gente dá um passo adiante. E vamos lá. E demos um passo adiante, mas possivelmente vamos escorregar numa outra situação. E aí corrigimos esse erro e voltamos e vamos seguindo. Essa é a nossa trilha e assim é que nós vamos seguindo. Por isso que a felicidade não está na Terra. A felicidade estará quando estivermos mais adiante, mais evoluído, em outros planetas, em outras situações, em que realmente nós tenhamos deixado para trás boa parte do mal que a gente ainda é capaz de fazer. Por isso que Allan Kardec diz que o homem compromissado com o seu futuro vê a existência corpórea como uma rápida passagem. E é isso mesmo. Esses bens todos, não adianta ser a pessoa mais rica do mundo, com o maior meio material, e a gente, quando desencarnar, vai embora, não sobra nada, a gente não tem aí como levar essa bagagem material. O que nós vamos levar é a nossa bagagem espiritual, essa transformação que nós conseguiremos fazer, essa melhora, essa busca de encontrar aí a nossa evolução do espírito, essa busca da perfeição possível do nosso espírito, é isso que nós vamos levar. Os bens que nós amealhamos, nós somos apenas síndicos dele enquanto estamos aqui encarnados. Uma vez que a gente vai embora, eles ficam por aí. Invariavelmente, aqueles que têm muito deixam um rastro de desavença, de dificuldade, de problemas com
com os familiares que não raramente acabam brigando pela coisa material sem qualquer respeito, inclusive pela vontade daquele espírito que construiu o patrimônio e se foi. Então, temos que ter essa consciência. Esses bens materiais, tá certo, vamos tê-los, vamos usá-los, eles estão aí para isso, porque também quem tem mais meios materiais consegue auxiliar melhor aqueles que estão necessitados. Se olharmos hoje nessa situação que nos encontramos, são várias pessoas que estão fazendo doações para fazer desenvolvimento de vacina, de atendimento, de socorro, etc. Isso é maravilhoso. Então, está cumprindo a função para a qual ele recebeu aqueles bens materiais. Então, esse é o caminho adequado, é o caminho certo para fazer bom uso dessa riqueza. De resto, ela não serve para nada, ela vai continuar aí, muitas vezes causando desavença, enquanto você deixou, em lugar de cuidar do espírito, deixou esse material aí levar você para um caminho que te levou para o egoísmo, para a insensibilidade, e não te reforça em nada. Bom, mas aí como é que a gente faz? Então, a gente tem que melhorar o espírito, a felicidade interior é aquela que vale para nós, é isso que nós estamos buscando, mas como é que é essa busca da felicidade, né? Como é que a gente chega lá? Então, parece uma situação muito abstrata, né? Falar de melhoramento do espírito. O que é o melhoramento do espírito, né? Como é que a gente consegue avaliar isso, né? Para quem... Né? A gente tem muita dificuldade, então demora um tempo. Então, nós temos aí, para nossa sorte, nós temos aí a doutrina espírita que nos dá essa tranquilidade, essa compreensão, né? Trouxe para nós aí, tirou o véu dessa questão do plano espiritual, a gente consegue entender essa relação do plano material com o plano espiritual, e faz todo sentido a gente imaginar que temos que seguir para a próxima vida de uma forma melhor, temos que melhorar o nosso espírito para que a nossa evolução seja maior, mas é um conceito um pouco abstrato mesmo, então a gente precisa ter a consciência, ter o entendimento, né? E sempre que a gente tiver uma ação material para tomar, a gente tem que pensar aquela regra básica, eu gostaria que fizessem para mim. Então, a gente começa, né, por meio da régua que a gente tem para medir as nossas ações, a gente começa a doutrinar o nosso espírito. Eu não posso fazer aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Esse é o primeiro parâmetro, que é fácil né, essa regra é muito simples, só que é simples de falar, é simples de entender, mas é muito difícil de praticar, porque a gente ainda tem todo esse egoísmo, nós ainda temos essa coisa voltada para nós. Nós olhamos aqui hoje, você vai ao supermercado, então é impressionante que as pessoas estão estocando de coisas, tem um pânico que, se olhar racionalmente, não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido, porque você não tem um rolo de papel higiênico no banheiro, no supermercado ontem. Eu fiquei chocado, porque assim, tem comida, tem tudo, mas da onde saiu essa ideia de que vai faltar papel higiênico? Quer dizer, qual é a relevância? Assim, eu levo tudo para mim e não deixo nada para o outro, quer dizer, o outro não precisa de papel higiênico, eu preciso de muito mais do que eu vou usar para ter certeza que nada vai acontecer comigo, mas meu irmão que está lá, paciência, né? Ele não vai poder ter esse conforto porque eu pensei em mim. Então, a gente olha nessas coisas materiais e, assim, precisa tomar consciência, e através delas, né, do nosso controle, do nosso direcionamento nas coisas materiais, pensando no outro, pensando no próximo, pensando na caridade, pensando naquilo que a gente vai deixar, né, mesmo o uso sadio do planeta, das riquezas, das belezas naturais, quer dizer, a gente vai destruir, a gente vai usar de uma forma inconsequente? Não. Se a gente quer cuidar do nosso espírito, a gente tem que pensar em usar de uma forma consequente, de uma forma cuidadosa, porque a gente não pode esquecer que, muito provavelmente, estaremos reencarnando de novo na Terra. Então, se a gente não preserva aqui o nosso futuro, né, o que vai acontecer? Vai estar muito pior, né, daqui vários anos, quando conseguirmos retornar numa outra encarnação, e como é que a gente vai restar nessa forma. Então, para dar uma explicada nisso, a pergunta 922 do Livro dos Espíritos, né, ela diz: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E aí os espíritos respondem, como sempre, com aquela sabedoria, com aquela simplicidade. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro.
Ou seja, o material nós precisamos do necessário, não precisamos ter um acúmulo, não precisamos ter uma quantidade enorme, não precisamos ter um exagero, não precisamos ter coisas que sequer vamos utilizar, precisamos ter aquilo que precisamos. E é muito interessante quando ele fala dessa diferença, né? Quando, na pergunta, o Kardec trata dessa questão do o que é suficiente para um é a desgraça do outro, né? Se a gente olhar hoje nessa situação, então, para muitas pessoas, assim, dizer, a última coisa que eu queria fazer era trabalhar num hospital, né? Não queria estar convivendo com essa situação, estar exposto a essa situação, exposto ao risco. Então, você vai olhar a maioria dessas pessoas que trabalham na área de saúde, isso para eles é um desafio, isso para eles é um prazer, é uma dificuldade, estão todos cansados, você olha as autoridades que estão cuidando zelosamente pelo processo, então você sabe que elas estão sem dormir, que elas estão com muitas dificuldades, cada dia uma série de decisões a tomar, porém, aquilo é um prazer, aquilo realmente é uma felicidade, ter a oportunidade de estar nessa situação, estar cuidando de todos, estar tomando decisões adequadas. Então, a felicidade é muito relativa. O cansaço físico, o esgotamento, o risco, a responsabilidade, ela é suplantada pela felicidade mesmo de estar contribuindo. Imagine cada um desses profissionais que estão envolvidos nesse desenvolvimento, no tratamento da doença, dessa situação crítica que vivemos, imagina a felicidade de poder estar fazendo essa contribuição. Né? No que a gente pode contribuir com o próximo, no que a gente pode contribuir para a humanidade. Todos nós temos para contribuir, somos todos pequenos, colocamos aí a nossa pedrinha para construir a parede, mas se não tiver todos os tijolos na parede, ela não fica de pé. Então, cada um vai colocar a sua. Hoje, nesse momento, as pessoas da área de saúde estão com essa oportunidade de levar lá o seu tijolinho com muita sabedoria, com muita criatividade e com muita determinação. Então, o que poderia ser ruim para a maioria das pessoas que não queriam de jeito nenhum estar naquela situação do pessoal médico, para eles isso é um desafio, isso é uma alegria, isso é um prazer dar essa contribuição para a humanidade. Se a gente voltar lá atrás, nos romances do Emmanuel, né, nós vamos ver aqueles cristãos que estão lá nos circos para serem jogados aos leões, para morrer, cantando cânticos, né, de amor a Jesus, não sei o quê. Isso, que desafio é esse? Aqueles espíritos compreenderam, aqueles espíritos estavam numa evolução que nós não somos capazes de chegar. Hoje a gente não consegue participar de todos os trabalhos da nossa casa espírita, porque a gente tem que abrir mão de coisas materiais que temos para fazer aqui. E esses espíritos que estavam lá atrás, bem no nascedouro do cristianismo, oferecendo as suas próprias vidas com alegria por compreender essa missão, compreender esse desenvolvimento, compreender o desenvolvimento do espírito e a transformação que eles teriam com a passagem pela morte dessa forma cruel, né? Então, Allan Kardec também diz que André Luiz, na verdade, diz que criar alegria e segurança nos outros é aumentar o nosso rendimento de paz e felicidade. Então, é exatamente isso que os médicos estão fazendo, né? Eles estão buscando aí esse auxílio, quer dizer, nesse momento eles são as pessoas, os médicos, as autoridades, enfim, tem várias pessoas que estão envolvidas, e mesmo nós, voluntários, as pessoas que têm a capacidade de dar alguma contribuição, mesmo se expondo a algum risco, mesmo sofrendo um cansaço, uma dificuldade física maior, na verdade é uma felicidade. Por quê? Porque a gente está ajudando, dando segurança para os outros e melhorando a vida de todos aqueles que cercam com nós. Nós não seremos felizes nunca se tivermos pessoas infelizes ao nosso lado. A nossa felicidade depende de criarmos um ambiente de felicidade, de estarmos todos sintonizados, todos buscando a mesma coisa e todos sentindo-se felizes, amparados e acolhidos. Então, é uma ilusão achar que a gente pode se fechar num mundo egoísta, trancado, cuidarmos de nós aqui, comprarmos todo o papel higiênico possível no supermercado, se vai faltar para os outros, se nós não vamos dar nada para os outros, a gente vê a nossa condição, a nossa situação social é isso. Nós estamos numa cidade como São Paulo, uma pobreza enorme, né, em vários lugares, e uma riqueza enorme em outros. Esses mundos não se conversam. Quando se conversam, nós temos problema. Então, aqueles que têm maiores recursos, moram nos melhores lugares, começam a levantar muros, cerca, policiamento, segurança, carro blindado. Então, é feliz isso, tem muito acolhido materialmente, mas não tem nenhuma felicidade, tem uma insegurança. E o caminho talvez não fosse ter todos esses recursos, mas fosse trabalhar direito,
né, não roubar, não atrapalhar os projetos públicos e tal, e fazer com que aquelas pessoas que realmente necessitam recebessem a sua parcela, nós estivéssemos com uma diferença social um pouco menor, né? Mas isso é o aprendizado. Então, a gente vai errar, não pode condenar, não, a gente pode lamentar que as coisas não caminhem melhor, mas cada um tem o seu caminho. A gente só pode dar aquilo que a gente tem para dar. Então, nesse momento, nós damos o que temos, daqui a pouco vamos entender que é menos do que a gente poderia, mas vamos nos melhorando e vamos dando mais, e vamos melhorando e vamos desenvolvendo o nosso espírito e vamos buscando a nossa felicidade. Bom, então essas atitudes sadias, né, essa busca do caminho, essa busca do sentido da lei divina, do atendimento, da caridade, do acolhimento, da transformação, ela é isso que faz a gente se aproximar das leis divinas. Então, todos esses que estão servindo com desinteresse, fazendo o seu trabalho, exercendo a sua profissão, mas com amor, com dedicação, com essa certeza de estar fazendo o correto, de estar sendo disponível para todos aqueles que realmente necessitam, de estarem fazendo a diferença no mundo, são essas pessoas que estão conseguindo estar de acordo com a lei divina, e eles são mais felizes do que aqueles que não conseguem fazer isso. Mas, de certa forma, também, dentro das nossas limitações, estamos fazendo. Um grupo de pessoas reunidas nesse momento, estamos vibrando, estamos pensando, estamos querendo o melhor para cada um de nós, para todos, para as nossas casas, para os nossos assistidos, enfim, tudo que a gente quer é que saiamos dessa crise o melhor e o mais rápido possível. E que ela possa servir para alguma coisa, né? Porque tudo isso que a gente sofre hoje, tudo isso que a gente tem como consequência das dificuldades, daquilo que a gente encontra de resistência, de não alcançar o nosso caminho de crescimento, ela está ligada com as nossas escolhas do passado. Então, a gente vem repetindo comportamentos há várias encarnações, enquanto a gente não consegue entrar num momento, numa transformação mesmo das nossas atitudes, um aprendizado, a gente vai continuar incidindo naqueles erros, mas também faz parte do processo. A gente não evolui do dia para a noite. A evolução não dá saltos, a gente vai devagar, a gente vai aprendendo, dá um passo adiante, volta um pouquinho para trás, dá 2 passos para frente, um para o lado, é assim que a gente vai. Mas o importante é que tenhamos essa consciência, que consigamos pensar dessa forma maior, dessa forma do nosso contexto, que a nossa felicidade, né, nós só teremos a felicidade se formos capazes de propagar a felicidade no mundo e a felicidade naqueles que estão ao nosso redor, aqueles a quem podemos assistir. Porque não existe a felicidade egoísta. A felicidade que só serve a mim é uma ilusão, não serve para nada. Então, o sentido da felicidade é estar feliz por poder estar junto, por poder estar ampliando a nossa ação, estar usando o nosso pensamento, estar usando as nossas ferramentas, as nossas capacidades, para fazermos aí o melhor para cada um de nós, para o próximo, para desenvolvermos um ambiente sadio, em uma situação que seja benéfica e que, principalmente, esteja no caminho das leis divinas, cumprindo as leis divinas, porque é assim que a gente não sofre e é assim que a gente cresce. É assim, não sofrer, crescer é igual a encontrar a nossa felicidade. Então, é possível ser feliz na Terra? Relativamente, mas a nossa felicidade espiritual é para isso que trabalhamos. E aqui, essa vida na Terra, com essas dificuldades, com esses percalços, a gente consegue, mudando as nossas atitudes, ter um encaminhamento para que o nosso espírito seja melhor, para que estejamos mais tranquilos, para que estejamos mais ligados e cumprindo as leis divinas, para que sejamos felizes e consigamos também distribuir aí a felicidade com todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, para a gente encerrar, tem uma frase do irmão Saulo no livro Na Era do Espírito, que é muito interessante. Ele diz, olha, venceremos nossas provas com alegria e superaremos nossas provações com esperança, compreendendo que nos libertamos a nós mesmos para a felicidade real do Espírito, que é o destino de todas as criaturas. Então é isso, à medida em que vamos tendo a consciência de que o nosso crescimento, a nossa alegria, a nossa felicidade é aquela ligada com a transformação do nosso espírito, com o nosso desenvolvimento espiritual e com a nossa maior ligação com as leis divinas, a gente vai sendo mais feliz, vai sendo melhor, e é o único caminho de encontrarmos a real felicidade, que é a nossa felicidade interior, que é a felicidade do espírito, que a gente irradia
através da nossa forma física, com todos aqueles que estão conosco nesses grandes projetos. Eu queria agradecer muito àqueles que estão conosco, essa possibilidade muito legal. Estamos vibrando, pensando, estamos sintonizados no mesmo lugar. Vocês podiam estar vendo outras exposições muito mais elaboradas de pessoas que falam de uma forma muito melhor do que eu, mas não. O que vale é estarmos juntos nesse momento, criando essa rede de energia, de pensamento, de vibrações, que vai ampliar aqui a nossa capacidade de fazer o bem, de fornecer material fluídico para as equipes espirituais, socorristas que estão aí acolhendo tantas pessoas necessitadas. Então, que a gente possa repetir essas experiências, que a gente, nesse momento em que não temos as nossas casas para nos acolher, para nos dar aquele espaço que estamos acostumados, que possamos fazer aquilo que é possível. O Evangelho no lar mais vezes por semana, uma prece sempre, cada vez que entrarmos num caminho de desarmonia, de desânimo, por conta de tanto comentário negativo que a gente acaba levando, que a gente consiga parar, fazer aquela prece. A doutrina está aí, tem tantos livros maravilhosos, uma frase do Evangelho que nos toca, né? Invariavelmente, pela manhã, se você abrir qualquer livro e fizer para fazer uma prece matinal, ela vai te trazer a mensagem daquilo que você precisa nesse dia, que te fortalece, que te dá um incentivo mesmo para seguir adiante. Então, que a gente possa aproveitar esse tempo diferente, né? Um tempo com restrições, com dificuldades, que a gente continue encontrando as formas diferentes de relação, de encontro e de união de todos nós que queremos aí o bem de todos, que queremos fortalecer a nossa doutrina e o nosso aprendizado. Então, a USE mesmo está sugerindo uma série de atividades, né? Todas elas também pararam suas atividades e estão sugerindo que as casas façam, que façam consultas, façam atendimento fraterno por telefone, façam atendimento fraterno por Skype, por outros meios, que as reuniões sejam feitas também por ferramentas digitais, que a gente possa usar. Hoje nós temos essa facilidade. Se nós pensarmos que nós somos pensamento, que o nosso pensamento é esse poder, é essa capacidade enorme de gerar o nosso hálito mental, né, o hálito espiritual, que a gente possa gerar com o nosso pensamento, temos aí como nos unirmos de forma virtual, mas só com a nossa energia, com o nosso pensamento, criando esse campo fluídico, amoroso, e que nos agrada, que nos deixa transformado e nos deixa mais felizes. Então, muito obrigado àqueles que estiveram aqui conosco, que a gente tenha outras oportunidades e que possamos continuar aqui no nosso caminho. Muito obrigado.